Boa noite. Para darmos início à nossa noite, vamos chamar nosso irmão Marcos para fazer a leitura da nossa ambientação. Boa noite a todos. Do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a lição de número 20. Acredite e será feliz. Manifeste sua crença assim. Creio que o amor é mais forte que o ódio, a paz mais forte que a briga, o positivo mais forte que o negativo, e sinta os efeitos dessa crença. Não creio na supremacia do mal, do negativo, do péssimo, e me livro da influência deles. Não dou força ao que não presta, dou valor ao que é bom, positivo, elevado. Estas coisas tomam conta de mim e me modificam a vida, fazem-na chegar no que quero. Peço a Deus força para olhar mais alto. Não desgrudarei da fé, vou cada vez mais trabalhar um ideal. Deus me reserva um dia melhor que o outro. O tamanho da felicidade equivale ao da crença. Nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus por termos conseguido chegar aqui, que possamos aproveitar esse estudo, que possamos conhecer mais sobre a nossa fé, que os amigos espirituais possam envolver a cada um de nós para que possamos estar atentos a cada palavra que a nossa palestrante irá nos trazer. Que assim seja, graças a Deus. Agora, vamos chamar a nossa irmã Érica para fazer a divulgação de uma obra espírita. Alegria, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Nós trouxemos para esta noite o livro Pontos e Contos. É um livro ditado pelo espírito Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, que foi um jornalista e um escritor brasileiro muitíssimo famoso, muito influente, pelas mãos de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier. A Federação Espírita Brasileira publicou este livro, que é datado de 1950. Então, a sua primeira edição aconteceu há 76 anos. Esse livro aqui, logo na introdução dele, né, no prefácio, o irmão X, ele fala sobre o Evangelho. O Evangelho é vida. Então, ele coloca todos esses contos e contos, que são 50, baseados na Boa Nova. E aqui, logo no início, ele coloca uma situação de Longfellow, a história de um monge. E esse monge, ele se depara, né, com a presença de Jesus em espírito, e ele se ajoelha. Só que dão as badaladas lá dos sinos, e ele pensa, fico aqui ou vou atender os mais necessitados? E ele segue para atender os mais necessitados. E ele passa o dia atendendo as pessoas, dando de comer, dando de beber. No final do dia, ele volta, né, para onde seria o seu lugar de repouso, e encontra Jesus novamente. E Jesus fala para ele, se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Então, como ele foi atender os mais necessitados, ele estava cumprindo não só com a parte cristã, mas ele estava cumprindo com as leis de Deus. E é sobre isso que fala o livro. Todo livro é assim. E para satisfazer aí a curiosidade de uma irmã nossa querida, né, no primeiro conto, fala sobre o programa do Senhor. Fala sobre a multiplicação dos peixes e dos pães, que foi algo assim, um dos maiores milagres que Jesus fez, porque havia um peixe, um pão, e ele multiplica para aquela multidão toda.
Aqui não está escrito não, mas quem apresentou o menino que carregava o peixe e o pão para Jesus foi o apóstolo André. E eu gosto muito do apóstolo André. É um parêntese aqui. Apóstolo André era o irmão de Simão Pedro. Só que ele gostava de ficar nos bastidores do cristianismo. Então ele deixava que Pedro, eloquente, com boa fala e com presença, se apresentasse, e ele gostava de ficar por trás de tudo, amparando e dando suporte. Então André, ele apresenta o menino para Jesus. Enquanto o povo estava todo alvoroçado, porque não tinha comida para todos, ele vem muito otimista e fala: Jesus, este menino tem um peixe e tem um pão. E deixa acontecer, e Jesus faz esse milagre da multiplicação. Então aparece um homem do Sinédrio e faz algumas interrogações para Jesus. Senhor, és em verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu Cristo, sem duvidar. E em que alicerces será estabelecida a nova ordem? O homem perguntou. Jesus respondeu, em obrigações de trabalho para todos. O interlocutor esfregou a sobrancelha com a mão direita e inquieto ele continua. Instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? E Jesus pergunta, como não? Claro que sim, né? Qual a função dos melhores? Aí Jesus responde, melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Jesus responde, instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Jesus responde, ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Jesus responde, amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. O homem sai zombando desse novo reino que Jesus estava apresentando. Mas Jesus claramente não se abala. Então, que vocês possam aproveitar a dica de hoje. Um grande abraço. Agradecemos a nossa irmã por compartilhar conosco. E quem quiser saber mais, é só procurar ali a recepção, perguntar sobre o livro. E agora, vamos dar início à nossa noite de estudo com a nossa irmã Maria Helena Gomes, do Grupo Espírita Missionários da Luz. E estamos continuando o segundo mês do Projeto Educativo Doutrinário, o PED, A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 2. E hoje o tema será Minha Fé, Tua Fé, Nossa Fé. Bom estudo a todos. Paz e bem em nossos corações. É uma alegria muito grande, alegria de Jesus, bem-estar de Jesus, esteja nos envolvendo a todos. E agradecendo a oportunidade de falarmos mais um pouquinho, estudarmos mais um pouquinho de tanto que precisamos aprender. E que nós possamos procurar, observar, para que possamos receber essas orientações. Eu vou fazer igual todo mundo fez, eu vou ficar mais tranquila. E o tema que nos foi sugerido, a gente achou assim bastante interessante, e porque Jesus já falou para a gente lá, né, um pouco há mais de 2000 anos, quando ele fez as menções às curas, e ele falava, a tua fé te curou. Quando ele falou também no grão de mostarda, aquele que tivesse a fé no tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha sair de um local para o outro e ela sairia. Então são palavras de Jesus que marcou o povo naquela época e marca para a gente até hoje a importância da fé em nossa vida, em nossa caminhada.
E a gente sabe, o Evangelho mostra para a gente que existe a fé humana e a fé divina. E a gente foi ver pegamos informações através da tecnologia, do Google, mas a nossa maior fonte, e o que o livro acabou de mostrar para a gente, Contos e Contos, é esse aqui, viu, meus irmãos? A nossa maior fonte é o Evangelho. E no capítulo 19, que fala da fé transporta montanhas, a gente vai deixar já o convite para que vocês possam, em casa, com calma, observar, estudar, porque tem muitas coisas que a gente, em breve tempo, horário, a gente não vai conseguir falar, mas tem um conteúdo muito grande aqui. Então a gente pode, em casa, fazer uma leitura com mais calma, com mais tranquila. A gente buscou a etimologia, a origem da palavra fé. E no dicionário da língua portuguesa tem vários significados, mas a gente pegou só um que a gente achou bem interessante, de acordo com o nosso estudo, que fala que a palavra vem do latim e deriva, que a palavra é fides, do latim, que significa crença. Então, fé está também relacionado à crença. E que é confiança, crédito em alguém ou alguma coisa. Então, olha que interessante, né? Confiança. Essa palavra confiança, ela é muito importante a gente gravar, essa questão da confiança. E aí a gente pegou uma partezinha de Tiago na Bíblia, no capítulo 1, no versículo 6, que ele fala assim, ó: contando que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida, eu achei lindo isso aqui, eu creio que os irmãos também vão achar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Eu achei isso aqui para a gente assim guardar na nossa mente, né? E aí a gente pegou iniciando a nossa fala, a gente pegou uma parte de um acontecimento, falando dessa fé aqui, desse pedido, dessa confiança, um fato que ocorreu há umas 3 semanas, talvez. Eu não guardei bem o tempo que aconteceu, mas ele está no YouTube, ele foi falado na TV, ele foi falado na Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos de um menino que saiu com a família para um passeio, para ir aproveitarem as férias, a família, mãe e 3 filhos, e pegaram o barco, como é que é o nome? Caiaque. Foram de caiaque, né? E foram aproveitar o mar e tal. Mas o mar da Austrália, outro país, a gente sabe que de repente, se nós aqui já temos uma variação de tempo, e hoje cada vez mais a gente observa como, né, o nosso tempo está modificado, está variado, né? Então, o tempo mudou e eles não pretendiam ir tão longe, mas o vento levou eles para alto mar. E lá eles ficaram à deriva, porque aquele caiaquezinho encheu, virou, transbordou e eles ficaram lá à deriva. A mãe fala que foi a pior decisão da vida dela. Nós podemos imaginar. Ela ter que pedir o filho de 13 anos para ir procurar ajuda. E nessas alturas, eles estavam a 4 quilômetros de distância da costa, da praia. Só que eles não sabiam, não tinham noção disso, dessa distância toda. E aí o menino não tinha outra alternativa e ele pega o caiaque, bota o colete salva-vida e vai. Só que chegou a um determinado momento no mar
o caiaque dele também entrou água, ele não conseguiu tirar e o caiaque virou e ele ficou sem o caiaque e continuou. Só que chegou um determinado momento, isso ele contando, podem colocar no YouTube, que tem vários videozinhos dele, aparece lá ele contando. Chegou um determinado momento, ele vê que o colete salva-vidas, o que aquilo significa, né? Que você fica parado, aguardando chegar o socorro. E ele viu que aquilo estava atrapalhando ele queria nadar, ele queria avançar e conseguia avançar pouco. E aí ele arranca o colete, tem essa atitude de arrancar o colete salva-vidas, jogar e continuar nadando. E foi. E aí ele fala, ele ouve, né? Ele diz que ele ouve no pensamento dele que ele deveria pensar só otimista. Foi o que a gente ouviu também na leitura da página, né? Otimismo, trocar pelo negativismo. E ele pensou só coisas boas, porque ele falou que se ele pensasse coisas ruins, negativas, podia dar ruim para ele podia desanimar. Então ele pensou nas coisas boas e era como se ele ouvisse na mente dele: não pare de nadar, continue a nadar, melhor dizendo. E ele foi, e ele conseguiu chegar na praia. E chegou na praia, ainda teve que andar mais ou menos 2 quilômetros até achar o socorro, mas ele conseguiu. E a família passou mais ou menos 10 horas para serem resgatadas, mas conseguiram aguardar, esperar o resgate chegar. A mãe falou que conforme a hora ia passando, o tempo ia passando, ela ficou sem saber realmente se o filho tinha conseguido, se ia chegar socorro. Vocês colocando no YouTube tem vários explicando direitinho. Então a gente começa a observar, que tem a ver muito com o estudo de hoje, como é importante essa palavrinha pequenininha, mas que de profundo sentimento, de profunda força, que é a fé, que nos traz a confiança, que nos dá apoio, que nos dá segurança. E a gente vai ver no estudo de hoje, quando foi passado para a gente o tema a minha fé no sentido minha, não o eu pessoal meu, minha fé, a sua fé, a fé de cada um, tá? A minha fé, a tua fé e a nossa fé, né? Então, quando eu falo minha fé, eu vou estar significando para vocês, cada um a sua fé, tá? Então, o Espiritismo, ele coloca para a gente o que é a fé em relação à doutrina espírita, traz para a gente que é confiança em Deus, na justiça divina e nas leis espirituais, apoiada na razão e na experiência. Está no Evangelho, aqui, abertinho aqui do meu lado, tá? No capítulo 19, quando fala a fé transporta montanhas. Minha fé é a experiência minha pessoal com Deus, de cada um, pessoal com Deus, como eu me relaciono com Deus. Isso é muito importante a gente se perceber, a gente se analisar, a gente buscar entender como eu me relaciono, como está esse meu relacionamento, o que eu falo com Deus, o que eu peço nas minhas horas de sofrimento, porque é normal, nas horas de sofrimento, sejam eles quais forem, sejam o sofrimento físico da doença, seja o sofrimento da falta de aquisição financeira, seja o sofrimento das angústias, das aflições, das decepções que a vida nos causa, sejam qual for o tipo de sofrimento, como eu me vejo nesse momento, eu e Deus. Isso é para a gente refletir, cada um. É a minha experiência com Deus. E Kardec coloca: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. E aí eu devo parar
para buscar refletir que razão é essa que Allan Kardec falou para a gente. Que eu tenho que buscar essa razão, né? Que eu tenho que basear essa minha fé, que eu possa encarar essa razão. Razão é aquilo que nós pensamos e que faça sentido, que faça coerência com o que eu vejo, com o que eu estudo, com o que eu aprendo, com o que eu faço no meu dia a dia. E aí a gente vai observar, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Momentos de dificuldade, ter confiança na providência divina, buscar a luz da oração. Então, buscar a luz da oração é fundamental. Às vezes, a gente agradece muito a Deus e que é muito bom, é muito importante em todos os momentos da nossa vida, agradecer a Ele. E aí a gente fala, agradecer até mesmo pelas dores, pelas aflições, pelas angústias que muitas das vezes passamos e passamos bastante, mas é preciso que a gente entenda que precisamos agradecer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes a dor é necessária e a psicologia já fala para a gente que o sofrimento não. Às vezes a gente vê pessoas sofrendo demais da conta com determinadas situações de enfermidade, de problemas físicos, psicológicos, mas elas estão calmas, estão tranquilas, estão em paz, estão em harmonia. Por quê? Porque a fé, a confiança e a oração estão dando esse apoio para elas. E às vezes a gente vai ver outras pessoas que uma simples dor de cabeça a tira do sério. Um simples mal-estar, uma simples notícia que possa chegar, que não seja muito agradável, a tira do sério. E isso é para a gente refletir. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Ah, ninguém me ensinou. Ah, ninguém me disse que era para eu ter fé. O que é isso, fé? Ninguém falou nada, não é? Não tem uma receita pronta. A fé é aquela sementinha que a gente aprendeu na Comerge, ganhamos até um vidrinho com ela, não é? Que a gente coloca no nosso íntimo, no nosso pensamento, no nosso coração, e a gente vai regando ela devagarinho. E ela vai então ter a possibilidade de germinar e de se tornar para o futuro, que só Deus sabe qual é o nosso futuro. Não estou falando da presente encarnação. Nós espíritas sabemos que temos muito a percorrer, ainda estamos na metade do caminho, podemos dizer assim. Então, nós vamos regando essa sementinha e ela vai germinando e vai chegar o momento em que ela vai dar fruto. Mas aí a gente vem para uma questão. O que seria a fé cega? Tão falada por Allan Kardec no nosso Evangelho. E aí a gente pegou uma história, uma situação para a gente imaginar. Vamos imaginar uma floresta densa, uma floresta bem grande, bem densa, e que nós vamos entrar nessa floresta, vamos começar a caminhar. Podem, se quiserem, imaginar isso no pensamento. Vamos começar a imaginar nessa floresta, só que nós vamos estar de olhos vendados. Nós não vamos estar nos vendo por onde estaremos caminhando. Porém, estaremos caminhando. Essa floresta é densa. Escura, não vou nem falar, porque a gente está com os olhos vendados.
não vamos ver nada. Mas a gente vai rezando e pedindo a Deus na nossa prece que a gente não tropece numa raiz ou que a gente não caia num barranco, que seria desesperador. Isso seria a fé cega. E a fé raciocinada? O que seria? Seria nós, antes de adentrarmos a essa floresta, a gente preparar um mapa. Olha que interessante. Preparar um mapa com todo o caminho, com toda a dimensão. O Google, né? Vamos botar lá no mapa, no corpo. Você gosta de usar, Jéssica? O Google Mapa, né? Botar no Google Mapa. Ela que é a minha copiloto quando a gente vai para lugar longe. Então, fazer aquele mapa bem perfeitinho, bem bonitinho, mostrando o caminho, mostrando a floresta, mostrando todos os riscos que a gente pode encontrar naquela floresta. E ainda com um detalhe, vai estar escuro naquela floresta, a gente leva uma lanterna bem potente, aquela que se apagar a luz aqui, a gente acenderia e veria lá na porta onde está nosso irmão, né? Aquela lanterna bem, que tivesse uma luz bem forte. E além disso, a gente estaria com os olhos abertos. Não estaríamos com os olhos vendados. Olha, vejam a diferença. E isso significa que se eu tenho a fé e a confiança, tenho a certeza de atingir determinado fim. Se eu preparo esse mapa, se eu observo tudo, eu vou entender que eu tenho tudo perfeitinho, bonitinho, para eu entrar naquela floresta. Essa fé nos fortalece nas provas da vida. Se eu me preparo, se eu me protejo, eu me sinto protegida. Só que aí tem outro detalhe. A razão, ela deve andar junto com a fé, não é? A fé raciocinada, eu preciso buscar a razão. Quando eu preparo o mapa, eu estou raciocinando para fazer aquele mapa. Eu tenho a fé e tenho o raciocínio. Só que é a base, esses dois é a base que estrutura o indivíduo, que vai nos estruturar. Só que tem um detalhe. Como eu construo esse mapa, que eu já dei toda a dica para vocês, né? Mas como cada um constrói esse mapa. O método é o analítico, ou seja, analisar, questionar a razão. E a fé, então, por assim dizer, a fé e a razão, elas podemos imaginar elas em caixinhas separadas, mas nós precisamos pegar uma caixinha só e colocá-las juntas. É preciso se questionar os dogmas que não fazem parte, no sentido lógico, de todas as religiões. A gente observar tudo que a gente ouve, tudo que a gente aprende, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, e alguém já disse isso pra gente, né? Observai, atentai, estudai e procurai reter o que for bom. Foi Paulo, né? Paulo, apóstolo. Então, a gente precisa buscar isso. As religiões, elas têm os seus artigos de fé. E se diz, todas elas, né? Cada uma delas se diz com a verdade. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Se eu vou naquela que diz que está com a verdade, e muitas das vezes acontece isso, vou em uma, acho a verdade ali, mas aquela verdade não me preenche, aí eu vou procurar outra, onde tem outra verdade que possa me preencher.
E muitas das vezes a gente vai para um lugar, a gente vai para o outro, vai para o caminho, vai para o outro, não é? Se vê num monte de caminho e sem saber ao certo para onde ir. A gente lembra até daquela historinha do País da Maravilha, né? Que se a pessoa não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então é preciso a gente buscar, nada examinando, a fé cega aceita sem verificação assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso produz o fanatismo. Por isso, ter dúvidas não é um erro. As dúvidas são uma ferramenta de manutenção da fé. Então, às vezes, a gente conversando, às vezes com alguém, a gente fala assim, nossa, fulano tem tanta dúvida. Mas é o correto. É importante quando você tem dúvida, porque aí você volta a estudar de novo, não é? Quando a gente está para trazer a palavra aqui, a gente pega isso aqui e lê N vezes, coisa que normalmente a gente não faz. Deveríamos fazer, mas a gente não faz. A gente senta lá e debruça horas e horas e horas e horas lá para a gente poder entender, para poder passar, né? A fé raciocinada deixa o indivíduo centrado. Sabe por que de sua crença, tem o mapa e a lanterna, né? Então eu me vejo tranquila, calma, serena. Eu estou com o mapa, eu estou com uma lanterna na mão. Mas aí, quando ele sai do portão para fora, sempre tem umas questõezinhas, né? Tem o vizinho. Quando eu saio dali, ó, do portão do centro para fora, eu vou conviver com pessoas que não estavam aqui dentro. Pessoas que não pensam como eu. E cada um de nós, mesmo aqui dentro da casa de oração, cada um de nós pensamos diferente. Possamos convergir nesse momento para o mesmo assunto que eu estou falando. Mas as opiniões sobre o que eu estou falando, pode haver divergência. Cada um de vocês, de repente, vai entender de uma forma diferente o que eu estou falando. E isso é normal, perfeitamente normal. Por quê? Porque nós somos individualidades. Nós somos espíritos diferentes. Estamos habitando o mesmo planeta Terra, o mesmo globo. Momentaneamente estamos juntos, mas podemos, de repente, termos que sairmos e ir para outros planetas, para outras situações. Não somos tão diferentes uns dos outros em questão de estudo, de aprendizado, de inteligência, mas nós temos a nossa diferença de indivíduo, de criação divina única que somos. E aí, quando a gente sai, a gente vai ver o vizinho e a gente vai ver que o mapa do vizinho está no deserto. E aí, como é que a gente faz? Ou seja, a gente vai dar de frente com opiniões diferentes, com crenças diferentes, e saímos do nosso território, do nosso eu, para entrar no território do outro. Entrando no território do outro, a gente precisa ter muito cuidado com o quê? Com a arrogância. Porque nós possamos sair daqui e falar assim, eu sou espírita, eu sei muito mais do que A, do que B, do que C. Sou o dono da verdade. E não somos, não é? O Espiritismo deixou claro, não é fora da verdade que não vamos ter uma vida mais feliz, não é? É fora da caridade. E aí a gente passa nesse ponto para a tua fé. Aí entendemos que precisamos de uma chave, uma chavezinha para continuarmos, ou seja, para darmos um passo para trás e usarmos o respeito fraterno. Precisamos de uma chavezinha que seja amorosidade,
fraternidade, carinho, amor, todos os outros sentimentos bons passarem pela cabecinha de cada um de vocês. A gente precisa. E aí no livro dos Espíritos, sobre isso, ele fala para a gente, na questão 833 da Lei da Liberdade, ele fala assim, ó, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E a resposta, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, entraves. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo, entravá-lo. Então, o nosso pensamento, e nós já sabemos, é tudo, né? O nosso pensamento é que realiza, o nosso pensamento é quem faz, o nosso pensamento é quem cria. Eu, espírito, penso, logo existo. É outra fala que a gente já conhece, né? De cor. Então, no pensamento nós realizamos, nos pensamentos nós fazemos, temos a nossa liberdade absoluta. Na 834, ele fala assim, ó, é responsável o homem pelo seu pensamento? A resposta, perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. Então, quem nos conhece verdadeiramente é só Deus, né? Muitas das vezes a gente quer conhecer o outro, né? A gente julga, a gente critica, a gente fala assim, o outro ia falar isso, 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 o outro ia fazer isso, isso, isso. Não fez, não sei porquê, mas ele ia fazer. É um erro, é uma falta muito grande quando a gente faz isso, porque é o julgamento, é a crítica, é aquele sentimento de maledicência que nós precisamos tirar do nosso coração. Cada religião expressa a busca humana por Deus. Toda religião, independente de qual seja A, B, C, ela expressa a nossa busca para Deus. Ela, religião, quer dizer religar, nos religar novamente com Deus, com a espiritualidade. E a minha razão não deve invadir o espaço do outro, o direito do outro de participar de tal ou qual religião que ele quiser. Procuramos a união como uma grande engrenagem que tem os seus dentes lá, uma de um lado, outra do outro, e que precisam se unir para que a engrenagem consiga o movimento ideal, perfeito. Nós precisamos. E muitas das vezes a engrenagem ela está com problema, ela está um pouquinho enferrujada, digamos assim, e ela vai precisar de um óleo para que ela se movimente perfeitamente. Que esse óleo para a gente seja bondade, seja o equilíbrio, seja o amor, seja a fraternidade, para nós usarmos para com os nossos irmãos. Não é importante os rótulos religiosos, né? Muitas das vezes a gente bate no peito, né? Eu sou espírita, graças a Deus. Graças a Deus, sou feliz por ser espírita. Mas nós não precisamos fazer prosélitos. Nós não precisamos sair ofendendo de repente a crença do outro. Se o outro fala, né? Eu sou de determinada crença. Maravilha! O que importa é o que a pessoa é, não o rótulo de uma doutrina que ela tenha. As diferenças religiosas fazem parte da evolução espiritual da humanidade. Então isso é normal entre nós, faz parte da nossa evolução. O que importa é o bem que se pratica. E aí tem outra situação que chama a nossa atenção. Respeitar a fé do outro é exercício de humildade e caridade. Maravilha. No entanto, ele chama, dá um puxãozinho de orelha aqui na gente.
No entanto, é preciso ter cuidado para não concordarmos com tudo que se faça e que prejudique a sociedade de uma forma geral, né? Aí é aquela questão da razão, de procurar o entendimento, porque a gente não precisa concordar, mas a gente tem que saber discordar. O meu direito termina onde começa o direito do meu próximo. Então eu posso discordar, eu tenho o direito de discordar, mas sem ofender o meu irmão de caminhada, ou o meu irmão que eu estou conhecendo hoje, e que a gente está conversando sobre isso, aquilo e outras situações mais. O respeito fraternal não implica validar ações destrutivas, né? Não implica que eu vá, né, dar um alvará, validar aquela situação que está prejudicando, que está trazendo complicações para a nossa sociedade, né? Para o nosso todo ali, para o nosso meio. Significa reconhecer o outro como ser humano em evolução e que tem o próprio tempo de aprendizado, né? O outro, ele está no grau de evolução dele e ele vai ter o tempo de aprendizado dele. Sabe aquela água da paz, né? Que a mãe de Chico falou para ele colocar na boca. Há momentos que a gente não precisa falar, há momento que é o momento de calar, não é? Tem até uma música do Coreste que fala, né? Nossos irmãos aí do Coreste que sabem. Dessa forma, fica fácil a convivência, respeitando o mapa lógico de cada um. Aquele mapazinho lá da floresta, né? Cada um tem o seu mapa. Cada um raciocinou para construir o seu mapa de acordo com a sua possibilidade, de acordo com o seu entendimento. A tolerância pura e simples pode ser altiva, aquela que olha de cima para baixo, né? Eu, né, coloco a pessoa lá embaixo e olho assim, né? Eu sou superior, né? Aquele olhar assim, né? De crítica, de superioridade, né? E a gente precisa o quê? A gente precisa buscar o horizontal, um olhar horizontal que nos nivela, que nos coloca numa posição praticamente igual à do outro, porque é dessa forma mesmo que nós estamos. Aí esse olhar, né, que horizonta, ele mostra que nós estamos caminhando junto, que estamos aprendendo junto e nos coloca numa zona de segurança interpessoal, onde a gente vai buscar o quê com o outro? A paz, né? Onde a gente vai buscar alicerçar a nossa união. E aí vai vir o item que é a nossa fé, né? Que vai caminhando para o fechamento do nosso estudo. A nossa fé é a que une a humanidade. No Evangelho, no capítulo 15, fala que fora da caridade não há salvação. Então não é fora da igreja, não é fora da verdade, mas sim da caridade. E essa frase, ela nos nivela, tanto nós espírita, quanto todos os outros que estão lá fora, de todas as outras crenças, de todas as outras etnias, de todos os outros modos de ser. Não importa se tem o cabelo amarelo, vermelho, não importa nacionalidade, não importa nada. Esse olhar, ele vai nos nivelar, não é? Essa frase, fora da caridade. Aqui operamos no nível macro, né? Ou seja, do universo, da humanidade. A nossa fé se manifestando no bem comum. Olha que interessante, né? A minha fé, a tua fé, a nossa fé em benefício do bem comum. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Conceito de caridade e de união. E aí tem outro exemplozinho para gente. Muitas vezes
nos grupos humanos, né, se questiona se todos devem ter a mesma visão, que todos devem ter a mesma visão. Pensamento igual, vestir aquela camisa, né, ideológica. Sim, a humanidade passou por milênios de aflições, tentando forçar esse consenso através de guerras, através de inquisições, de cancelamentos. E não se deve aceitar, isso dogmaticamente. Não seremos igual ao outro, somos individuais. Então a gente já viu que cada um de nós é individual, estamos no caminho do aprendizado e vamos todos nós um dia chegarmos lá. Podemos imaginar uma grande orquestra sinfônica, cada indivíduo entra no palco carregando um instrumento completamente diferente. Um músico entra com um violino clássico, o outro entra com um tambor enorme, um terceiro entra com um saxofone cheio de chaves, e cada instrumento representa a fé daquela pessoa e a visão de mundo dela, construída com a razão dela. Se não existisse o respeito fraterno, seria só um ruído ensurdecedor. Não é verdade? A gente pode imaginar isso, né? Cada um tentando tocar a sua música mais alto para abafar o outro, mas com respeito e união. Eles se sentam lado a lado. Eles não precisam jogar os instrumentos fora ou trocar de lugar. Simplesmente olham para a mesma partitura central. Olha que interessante, né? Então o nosso olhar deve ser um só. Olhar para uma mesma partitura central. Qual seria essa partitura central? Essa partitura seria unificadora. É a ação caridosa. É a ação voltada para o bem comum. Isso é sociologicamente maravilhoso. Quando eu tenho um olhar só, um olhar de humanidade. Aprendemos com esse exemplo que não precisamos pensar igual, só precisamos chegar a um consenso. Não importa se quem está do seu lado, distribuindo sopa na rua, acredita no Big Bang ou na Gênesis. Não importa. O que importa é que o prato de sopa chegue a quem tem fome. A caridade é a ação suprema que unifica e que é entendida não como dar esmola, mas como qualquer ação que alivie o sofrimento. A caridade não é só dar esmola, dar as coisas que a gente não liga mais, está lá no nosso armário, guardado, jogado, não nos serve mais, a gente não quer usar mais. Não é isso. Isso seria um dever. E até alivia o nosso armário, não é? Mas a verdadeira caridade é aquela que você vai ao outro e que você vê a necessidade dele. Porque quando eu dou a roupa, eu não sei se ele quer roupa. Não é? Às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não pergunta o que a pessoa está precisando. Então, concluindo o nosso estudo, minha fé sustenta minha vida. Tua fé merece todo o meu respeito. Nossa fé constrói um mundo melhor. E aí, se a gente puder imaginar isso, guardar isso no nosso coração e sair daqui para fora com esse sentimento de construir um mundo melhor, a gente vai ver lá na questão 1019 que Kardec perguntou, todos nós sabemos, vamos relembrar, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Para botar vídeo. Os espíritos responderam, o bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem,
porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, os maus, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho, o egoísmo. Que possamos então, meus irmãos, banir do nosso coração todos esses sentimentos que significam coisas contrárias às leis de Deus e coisas contrárias para nós. Porque se nós estivermos com esses sentimentos em nosso coração, não estaremos bem. E todos nós queremos estar bem. Todos nós buscamos ser felizes. E poderemos ser, no momento em que nós banirmos do nosso coração essas situações. E a gente vai ouvir uma música que ela fala que a gente oferece a paz para o outro, oferece o amor, e que a gente busca o entendimento no ser superior a todos nós, esse ser que nós vemos um no outro, porque Deus nós vemos um no outro, nós vemos na flor, nós vemos nos animais, nós vemos na água, no ar que respiramos. E essa música, ela nos conecta com esse universo, com essa força que eu busco para mim, mas que eu quero dividir com vocês. Muita paz. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti.
Agradecemos a nossa irmã pelas palavras. Vamos então, neste momento, elevar nossos pensamentos, elevar nosso coração à espiritualidade amiga que nos envolve neste momento, nos amparando, nos trazendo aqueles benefícios, os frutos que precisamos para o nosso dia a dia, para os nossos momentos íntimos. Que possamos perceber a cada detalhe do nosso dia, a cada ação que fazemos, que possamos rever se estamos praticando a caridade, se estamos chegando cada vez mais perto de Deus, se estamos levando paz, se estamos levando amor àqueles irmãos que necessitam de nós. Que possamos a cada dia aprender e queremos melhorar. Que possamos, neste momento, ter nossos corações tranquilizados e possamos ter uma ótima noite e retornar para nossos lares com a graça de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até a próxima semana.